Fala comigo, meu nome é Herbert, mais conhecido como Pelé. Isso porque o meu futebol é muito parecido com o dele, lembra muito o auge dos 70 anos dele. E aqui mais um vídeo hoje sobre calendário, discussão entre CBF e Flamengo. Quem tá certo, quem tá errado. Ao meu ver, nenhum dos dois estão certos e nenhum dos dois estão errados. E eu vou explicar por quê. O que acontece? Vamos lá, resumindo a história. A CBF, né, tinha feito aquele calendário maluco no começo da temporada, isso porque ia ter o Super Mundial, e por causa do Super Mundial o calendário ficou mais espremido. E pelo calendário ficar mais espremido, acabou que lá no fim do ano a gente ia jogar o Campeonato Brasileiro até 21 de dezembro, quase no Natal. Só que o time que é campeão da Libertadores joga o Super Mundial, o Super Mundial não, o Intercontinental, né, o antigo Mundial de Clubes, que começa no dia 10 de dezembro. Então, como que ia fazer nessas rodadas finais? Isso porque teve que ter a pausa no meio da temporada para o Super Mundial. Então, como os times que estão disputando a Libertadores não estão disputando a Copa do Brasil mais, eles puxaram, né, os jogos do Brasileiro para antes. O Brasileiro termina, se eu não me engano, dia 7 de dezembro, ou uma semana antes disso. E daí para frente vão ser jogadas as semifinais da Copa do Brasil e as finais da Copa do Brasil. Ou seja, o time como o Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que ainda estão na Libertadores, eles vão poder acabar o Brasileiro e viajar para o Mundial, né? Se um deles ganharem a Libertadores, tranquilamente já tendo acabado o Campeonato Brasileiro. Porque senão, se não fosse dessa forma, ia ter que parar o campeonato para eles poderem jogar o Mundial e depois a gente ia atropelar Natal, Ano Novo aí, tendo os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O que atrapalharia também o calendário do ano que vem. Porque por causa da Copa do Mundo que tem ano que vem, o calendário já ia ser um pouco mais apertado. E o presidente da CBF, o novo presidente, já falou que ano que vem vai diminuir as datas dos campeonatos estaduais, justamente para tentar melhorar esse nosso calendário. Então, se você faz dessa forma e carrega para a gente jogar fim de ano, ou às vezes até parar para jogar janeiro, ia complicar demais o calendário de novo. Então, como teve essa troca, né? Como essa troca não, esses times jogaram só Libertadores e os outros estão jogando só a Copa do Brasil, pôde fazer dessa forma. Só que aí veio o Flamengo e reclamou. Por quê? Porque acaba que vai ser um jogo atrás do outro, vai ir atropelando um jogo atrás do outro, e o Flamengo não vai ter tempo de descansar. E ele se sente prejudicado nesse sentido. Principalmente porque o Cruzeiro também está disputando o Campeonato Brasileiro hoje com o Flamengo e o Palmeiras. E o Cruzeiro está jogando a Copa do Brasil. Só que o Cruzeiro vai ter algumas semanas onde ele vai conseguir descansar porque vai ter jogo da Libertadores. Porque o Cruzeiro não está na Libertadores. E o Flamengo não vai ter descanso nenhum. Vai jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Até o final do ano. Então o Flamengo se sente prejudicado. Só que não tem como, não tem outra alternativa. Porque senão vai acontecer o que eu expliquei. Então precisou fazer isso. Nesse ponto, a gente pode considerar assim, não, então o Flamengo está errado de reclamar. É uma falta um pouco de bom senso, mas tem uma explicação que a gente imagina por causa disso. É uma jogada política. Por quê? O Flamengo sabe que não tem outra alternativa? Sabe que não tem outra alternativa. Só que, se por acaso o Atlético, por exemplo, e o Fluminense forem eliminados da Copa do Brasil, pode ser que você consiga trazer esses jogos da Copa do Brasil para serem jogados na mesma época da Libertadores. Por quê? Hoje não dá para fazer isso, nem é por causa da Libertadores, mas o Atlético e o Fluminense, hoje eles também jogam a Sul-Americana. E os jogos da Sul-Americana são jogados nas mesmas datas da Libertadores. Então você não conseguiria trazer isso. O vídeo cortou no meio, mas vamos lá. Como eu vim dizendo, isso é uma coisa que o Flamengo queria para igualar o campeonato, trazer os jogos da Copa do Brasil para as mesmas datas da Libertadores. Mas isso o Atlético precisava sair, não por causa da Copa do Brasil, mas sim por causa da Sul-Americana. Porque nas mesmas datas da Libertadores é disputado também a Sul-Americana. E o Atlético com o Fluminense estão também disputando a Sul-Americana.
Então precisava ou do Atlético e do Fluminense ser eliminado na Copa do Brasil, ou também se eles forem eliminados na Sul-Americana. Também dá para fazer essa jogada de datas. Porque aí, dessa forma, igualaria. O Flamengo jogaria todo quarta, domingo, mas os outros times que estão na Copa do Brasil também jogariam quarta, domingo. O que seria até bom, porque, nesse caso, o campeonato acabaria mais cedo. E aí só iria jogar aquele finalzinho de ano o time que fosse para o Mundial. Só que, além dessa questão, a gente tem que ver se a Conmebol aceitaria fazer dessa forma. Porque aí tem a questão política, financeira, de dividir a atenção. Porque na mesma data que tiver a Libertadores, tiver os jogos da Copa do Brasil, será para qual... Você assistiria qual jogo? Então, ia dividir o público. Um público ia acabar assistindo a Copa do Brasil e outro público ia acabar assistindo a Libertadores. Então, você perde questão financeira. Então, talvez a Conmebol não aceite por causa disso. Mas, é uma estratégia que o Flamengo está utilizando para depois poder tentar fazer essa jogada caso aconteça do Atlético Fluminense eliminado em uma das duas competições. Mas, eles têm que ser os dois eliminados da competição. Ou os dois serem eliminados da Copa do Brasil, ou os dois serem eliminados da Sul-Americana. Se não acontecer, se for um só, ainda não funciona, porque aí ainda vai bater data de um time com o outro. Aí vai ficar nessa ideia. Então a gente, assim, não posso culpar o Flamengo também de pensar no próprio time. Se fosse o seu time, se fosse uma situação ao contrário, vamos supor o Cruzeiro que está disputando o título com o Flamengo, hoje no Brasileiro. Se fosse o Cruzeiro jogando a Libertadores e o Flamengo jogando a Copa do Brasil, o Cruzeirense provavelmente também ficaria chateado. Porque o Cruzeiro ainda que tem menos time, tem que jogar quarta, domingo, e ver o Flamengo descansar durante esse tempo com um time já que é superior, para poder jogar a vida só no final do ano na Copa do Brasil, facilita muito. Facilita muito não, mas dá um certo tempo de descanso a mais. É uma coisa a mais que o time tem. Então, tá certo o Flamengo de brigar, eu não posso questionar. Por mais que, assim, a gente queria que entendesse para favorecer a competição. Mas eu entendo o Flamengo, até para ele poder fazer essa jogada de depois cobrar que tente mudar os jogos de novo. E, assim, não tem como eu posso concordar que a CBF fez certo em fazer essa mudança, mas eu também não posso tirar a culpa deles de terem montado esse calendário. A culpa já é do calendário que, assim, pretende mudar para o ano que vem para ajudar a diminuir as datas do campeonato estadual. Mas isso é uma coisa que já se reclama há muito tempo, que já devia ter mudado há muito tempo. Então, por isso que eu dou certa razão para a CBF, né? E também dou certa razão para o Flamengo de estar reclamando. Está no seu direito como time. Beleza? Então deixe nos comentários se você concorda, se você discorda, se tem mais algum ponto a acrescentar, que a gente pode estar continuando a discussão nos comentários. Abraço!